Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para vos falar sobre o projeto que temos desenvolvido nos últimos meses, que passa por estimar a estrutura e a densidade populacional de Fisália Fisalis, arrojadas na Praia das Milícias, em São Miguel, nos Açores. Antes de mais, começamos por vos apresentar as Fisália Fisalis. Estas pertencem ao filo Cnidaria, à classe dos hidrozoários, e esta espécie é frequentemente confundida com medusas ou alforrecas, devido ao seu aspecto gelatinoso, mas na verdade é um sifonóforo. É constituído por um conjunto de vários indivíduos simbióticos, cada um com a sua função específica, que funcionam todos juntos como um único organismo. As caravelas portuguesas são organismos cosmopolitas que habitam em águas quentes e temperadas de todos os oceanos, apresentam longos tentáculos que podem chegar aos 30 metros, que são providos de estruturas venenosas, os cnidócitos, que libertam um veneno forte quando estão em contacto com outros organismos. Estes organismos flutuam à superfície da água e são influenciados pelos ventos e correntes superficiais. As caravelas portuguesas são a espécie com maior poder urticante que existem na costa portuguesa e por isso torna-se extremamente importante estudá-las para prever o seu aparecimento. Os volumes são aumentos rápidos na abundância de organismos no sistema aquático, que se pode verificar pela mudança de cor da água devido à grande densidade de organismos. Neste caso, estamos a estudar apenas os volumes das caravelas portuguesas. A cada ano que passa tem sido mais frequente a existência de volumes em Portugal, sendo que nas ilhas têm ocorrido com maior incidência. Sabemos também que o pico da sua ocorrência se verifica durante a primavera. Como dito anteriormente, a caravela portuguesa é a espécie mais venenosa e com maior poder urticante do grupo dos organismos gelatinosos em Portugal. Os seus tentáculos são capazes de provocar queimaduras graves, sendo por isso a sua picada extremamente dolorosa, mesmo quando os organismos já se encontram mortos. Nesta infografia podemos ver os sintomas que uma picada de caravela portuguesa pode dar, sendo estes: reações alérgicas graves, febre, falta de ar e problemas respiratórios, palpitações e arritmias, câimbras, náuseas, vômitos, desmaios e convulsões, dor forte, sensação de queimadura, irritação, vermelhidão, inchaço e comichão. Sendo assim, é aconselhado que os utilizadores das praias mantenham a distância e não toquem nestes organismos. Em caso de toque acidental, aplique compressas de água quente e vinagre. Aconselhamos, no caso da zona afetada a ser extensa, que se procure assistência médica. Este nosso trabalho não seria possível sem a existência do programa Gel à Vista, que aconselhamos desde já a sua instalação nos vossos telemóveis. Temos 2 QR Codes, uma para a Play Store e outra para a App Store. Esta aplicação surgiu através de um projeto de ciência cidadã que encoraja todas as pessoas a dar o seu contributo para as investigações dos seres gelatinosos em Portugal, através da recolha de dados. Numa simples ida à praia, podem registar os seres que viram, tirando uma fotografia do ou dos seres, acompanhado de um objeto de dimensão conhecida e identificando o número de seres avistados, ajudando assim na monitorização dos organismos gelatinosos em Portugal. Este projeto pretende envolver a comunidade no desenvolvimento da ciência, colmatando a falta de conhecimento que ainda existe sobre estes seres. Este programa permitiu-nos a obtenção de muitos dados, o que, aliado ao aparecimento da pandemia,
nos trouxe um observador regular na Praia das Milícias, nos Açores. Este observador foi todos os dias a esta praia entre 11 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, o que nos permitiu fazer este estudo nos dados. Este observador é muito minucioso e, portanto, os seus dados são muito fidedignos, permitindo-nos estudar os arrojamentos das caravelas com uma grande aproximação da realidade. Neste nosso projeto, tínhamos 3 objetivos principais. O primeiro era descrever o padrão de arrojamentos de Physalia physalis nesta Praia das Milícias, nos Açores, no ano 2020. O segundo era analisar os dados através de medidas estatísticas descritivas. E o terceiro, mas não menos importante, era estimar a distribuição de tamanhos da caravela portuguesa através da análise de fotografias. Vamos agora mostrar-vos alguns dos materiais e métodos utilizados. Para desenvolver este trabalho, utilizámos fotografias tiradas pelo observador Miguel Fontes e, com a ajuda do ImageJ, procedemos às medições através da escala fornecida em cada imagem. Utilizámos os centímetros e 3 casas decimais. É de notar que as medições utilizadas para os meses de abril a junho já tinham sido realizadas pela colega Mariana Parente, no âmbito da sua cadeira de projeto. Medições essas que voltámos a utilizar. Na análise do comprimento das caravelas, utilizámos a regra de Sturgis para definir o número de classes dimensionais. Um dos métodos que utilizámos no tratamento de dados relativamente ao padrão de arrojamentos das caravelas na Praia das Milícias foi logaritmizar os dados, de modo a que os resultados pudessem ser mais visíveis, uma vez que tínhamos uma grande discrepância de dados, ou seja, tínhamos 0 arrojamentos em certos dias e mais de 1000 noutros. Para a análise e tratamento destes dados, utilizamos maioritariamente o Excel, mas também o R. Para a medição do comprimento das caravelas, como já tínhamos referido, necessitamos sempre de uma escala. Estas escalas podem ser as mais variadas possíveis, como por exemplo, uma fita métrica, uma mola, um telemóvel, uma embalagem de iogurte ou até mesmo um pé. Neste caso, temos o pé do nosso observador Miguel Fontes, o qual ele nos forneceu a sua medida. Vamos mostrar-vos alguns dos critérios de inclusão e exclusão nestas medidas. Na primeira imagem, podemos observar que, apesar de termos uma escala, neste caso o telemóvel, não nos é possível medir a caravela, ou seja, o seu pneumatófilo, uma vez que esta está parcialmente enterrada. Na segunda imagem, apesar de termos uma escala, neste caso a fita métrica, não nos é novamente possível efetuar a medição, uma vez que não conseguimos observar onde começa e acaba o pneumatófilo da caravela. Na terceira imagem, conseguimos perfeitamente ver onde começa e acaba o pneumatófilo desta caravela, no entanto, não possuímos uma escala, logo não nos foi possível efetuar a medição. Na última imagem, apesar de termos nossa escala, a fita métrica, não aconteceu o mesmo que aconteceu nas outras. Ou seja, na caravela da esquerda, apesar de estar parcialmente enterrada e já muito vazia, conseguimos observar bem onde começa e acaba o seu pneumatófilo. Por isso, nesta situação, conseguimos efetivamente medir o seu pneumatófilo. Vamos passar agora aos resultados dos nossos estudos. Começamos por descrever o padrão de arrojamentos. Neste gráfico, analisámos a evolução do número de arrojamentos diários da caravela portuguesa na Praia das Milícias e, como temos dados muito dispares, como já tinha referido, optámos por logaritmizar os dados, ou seja, fazer o logaritmo dos avistamentos mais 1. E podemos observar que os meses com mais arrojamentos foram os meses de abril, maio e finais de junho, ou seja, os tais volumes que procurávamos. Existem também pulsos de arrojamento no final de outubro e no mês de dezembro. Temos de ter em conta que estes arrojamentos acontecem devido principalmente às marés, aos ventos, à temperatura da água e a muitos outros fatores, algo que já estamos a estudar mais a fundo. De seguida, passamos ao estudo da estrutura da população. Aqui, em ambos os gráficos, podemos ver que nas boxplots
a mediana representada pelo traço intermédio e a média através da cruz. No gráfico 2, o gráfico da esquerda, analisamos o comprimento das caravelas portuguesas entre o mês de abril e dezembro. E podemos reparar que, apesar de existirem bastantes outliers, na generalidade, os comprimentos das caravelas variam entre os 13 e os 7 centímetros. No gráfico 3, o gráfico à direita, analisamos a variação dos comprimentos por mês, onde podemos observar que o mês com maior comprimento de caravelas foi o mês de agosto e o de menor comprimento foi o mês de abril. No seguimento, então, da análise deste estudo da população, podemos observar na tabela da esquerda, a tabela 1, os valores da mediana e da média dos comprimentos dos pneumatóforos. É de notar que, como existem outliers, como a minha colega referiu anteriormente, não podemos utilizar a média como medida de dispersão central e, por isso, baseamos-nos apenas na mediana. Com recurso ao gráfico 4, podemos ver que em abril registámos os comprimentos com valores medianos mais baixos e em agosto com os comprimentos mais altos. É de notar também que estes 3 tracinhos representam meses em que, no caso de março, ainda não tínhamos fotografias e por isso não pudemos fazer a medição dos pneumatóforos, e no caso de julho e novembro são meses em que as caravelas não arrojaram na praia e por isso não existiram medições. Passando então ao terceiro objetivo, que passava por analisar a distribuição do tamanho das caravelas portuguesas, podemos ver que este variou entre os 0,68 cm e os 19,13 e que por acaso essas mesmas caravelas foram encontradas no mês de abril. É de notar também que, como vimos anteriormente, então temos o mês de agosto com maiores comprimentos e este 19,13 é apenas um outlier em abril, visto que as caravelas encontradas eram maioritariamente bastante pequenas. Passamos então ao gráfico 5, que é um dos gráficos mais importantes do nosso trabalho, que analisa a distribuição do tamanho das caravelas ao longo dos meses e esta distribuição está agrupada por classes. Estas classes foram calculadas com base na regra de Sturgis. A escala da esquerda em cada mês é diferente, uma vez que existe um número dispar de indivíduos entre cada mês. Por exemplo, em abril temos 569 indivíduos e em agosto apenas 10. Por isso, se utilizássemos a mesma escala, não iríamos conseguir ter uma percepção correta de como é que os indivíduos se distribuíam nas várias classes. Com este gráfico, surgiu-nos então a ideia de que podem ter existido 2 potenciais períodos de reprodução. Isto porquê? Porque em abril a classe com maior número de indivíduos é uma classe com tamanho muito pequeno, entre os 2,53 e os 4,37 centímetros. Esta classe em maio, em junho e em agosto anda para a direita, ou seja, a classe com maior número de indivíduos, e depois em outubro voltamos a ter caravelas com comprimentos pequeninos, entre os 4,37 e os 6,22 centímetros. Assim, passamos às considerações finais, onde vos vou falar um bocadinho das nossas conclusões, que respondem aos objetivos iniciais, e também do que achamos que são as próximas investigações futuras a fazer. Relativamente então às conclusões, podemos verificar que o maior número de arrojamentos ocorreu entre abril e junho, indicando que os volumes se dão nos meses de primavera, como suspeitávamos. Apesar de também termos verificado a existência de bastantes pulsos de arrojamento em dezembro. Já quanto ao comprimento do pneumatóforo, vimos que variou entre os 0,68 cm e os 19,13 e o seu valor mediano geral foi de 4,92 cm. O comprimento mediano foi inferior no mês de abril e superior no mês de agosto. Com recurso então ao último gráfico que vos mostrei, suspeitamos então dos 2 períodos potenciais de reprodução que terão sido provavelmente em abril e em outubro. Já quanto ao futuro e às possíveis investigações que seriam interessantes de fazer agora posteriormente, uma delas será analisar a variabilidade interanual dos padrões de arrojamento. Esta ainda não é possível, uma vez que, para analisarmos corretamente esta variabilidade, necessitamos de uma grande coletânea de dados de vários anos, porque existe uma grande variabilidade todos os anos e neste momento ainda não temos esses dados. Outra delas, que também é muito importante, será investigar a relação entre as variáveis ambientais, nomeadamente a direção e a força do vento, a ondulação, a maré, a temperatura da água e do ar, com o padrão de arrojamento das caravelas portuguesas. Aproveito também para vos dizer que, como gostámos tanto de participar neste projeto e de trabalhar com as professoras, propusemos continuar esta investigação
e então alargámos o período de investigação de março de 2020 até maio de 2021, ou seja, mais 5 meses, e estamos a relacionar o arrojamento das nossas caravelas com as tais variáveis ambientais de que vos falei. Estas investigações são muito importantes, uma vez que ainda não existem dados sobre os volumes nem sobre os períodos de reprodução das caravelas portuguesas no Atlântico. Assim, antes de terminarmos, não podemos deixar de agradecer às nossas professoras orientadoras, à professora Antonina, à professora Ana e à professora Clara, que nos ajudaram e motivaram desde o dia 1, à colega Mariana Parente, por nos ter facultado os dados de medições que já tinha feito, ao observador Miguel Fontes, porque sem ele nada deste projeto seria possível, e ao IPMA, CAUL, CIMA e UALC pela oportunidade de participar neste projeto. Obrigada e uma boa tarde a todos.